O último reino mouro a cair na Espanha foi Granada em 1492, justamente o ano da descoberta da América. Portanto, estes 6 séculos deixaram uma marca na Europa. 6 séculos de boa parte do território dominado por um império islâmico. Ora, foi difícil para os espanhóis reconquistar o território. E agora parece que o método é outro, que nós estamos assistindo uma invasão islâmica por varejo e não no atacado. Não é uma dominação militar, não é uma invasão que chega com navios armados nas costas. É uma imigração descontrolada que em diversas cidades, inclusive da Grã-Bretanha, já tem uma maioria islâmica na população. Essa preocupação de preservação dos institutos políticos, mas também de uma herança cultural, é muito mais política do que econômica, e faz com que o tema da imigração na Europa seja absolutamente diferente do tema da imigração nos Estados Unidos. Um dos temas políticos mais candentes do momento é a imigração. O assunto tem tomado os debates eleitorais tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e por razões muito diferentes. Esse é um dos temas que tem feito inclusive o crescimento da chamada nova direita ou da direita conservadora, essa que a mídia adora chamar de extrema-direita na Europa e na América. São abordagens absolutamente distintas, no entanto. Se no continente europeu ela tem um caráter, esta é uma discussão que nos Estados Unidos se centra principalmente em temas econômicos e de criminalidade. Econômica porque os imigrantes que chegam principalmente da América Latina, pela fronteira sul dos Estados Unidos, com o México, portanto, estes imigrantes não só tomam os empregos de baixa renda, os empregos chamados de subempregos, mas eles também custam muito para o taxpayer, o pagador de impostos dos Estados Unidos. Ao longo do tempo, e principalmente no governo Biden, foram estabelecidos apoios, subsídios para esses imigrantes, ainda que ilegais, ainda os que tenham entrado por fora da rota legal de imigração que existe nos Estados Unidos e que tem um ritmo, claro, muito menor do que a oferta de pessoas. A demanda americana é muito menor do que os volumes de pessoas que se enfileiram na fronteira mexicana. Não só os empregos, portanto, mas o custo social, o gasto do governo americano com estas pessoas. Algumas recebem casas, recebem comida, vouchers para comprar comida, recebem renda fixa do governo dos Estados Unidos, usam os serviços públicos de educação e de saúde nos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos gastam demais para algumas pessoas com o número de imigrantes. No governo Biden, houve momentos em que mais de 10 mil imigrantes ilegais entravam por dia nos Estados Unidos. Os números são contados em milhões. E é claro que isso causa um desarranjo na América urbana, principalmente nas grandes cidades, em que grandes números de imigrantes chegavam, ocupando as ruas e depois precisando ser alocados, inclusive, em casas abandonadas e edifícios residenciais abandonados. Tudo isso pago pelo fisco americano. O segundo problema é o da criminalidade. Os cartéis mexicanos, quando encontram uma fronteira permeável, passam a agir na distribuição de drogas, inclusive do fentanil, um composto químico altamente viciante, que são distribuídos pelos cartéis no território americano. Não só a ação do crime organizado dos cartéis, mas também furtos e roubos e crimes violentos, homicídios cometidos por imigrantes ilegais chamaram a atenção da imprensa e causaram alarme, principalmente nas pequenas comunidades dos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos são um país de imigrantes. Nasceram assim, é claro, com os imigrantes da Inglaterra que fundaram as 13 colônias na costa leste americana. Mas mais do que isso. Só entre 1815 e 1860,
mais de 5 milhões de imigrantes chegaram aos Estados Unidos, vindos principalmente da Inglaterra, é claro, da Irlanda, da Alemanha e da Itália. Lembrando que os Estados Unidos, nesse período, tinham 30 milhões de habitantes, ou seja, eram 5 milhões de imigrantes entre 30 milhões de habitantes. Estes eram também imigrantes que vinham em busca da oportunidade de fazer a América, fugindo da miséria que enfrentavam na Europa na época. É marcante a chegada de irlandeses, principalmente em Nova York e Boston, fugindo da grande fome da Irlanda, quando em 1840 até 1844, a safra da batata na Irlanda quebrou e não era proibido importar grãos para as Ilhas Britânicas. Milhares, milhões de irlandeses fugiram e houve um momento em que havia mais irlandeses nos Estados Unidos do que na própria Irlanda. Esses imigrantes, principalmente, de novo, irlandeses e italianos, chegaram nos Estados Unidos e foram a ocupar o subemprego. A América se industrializava e esses imigrantes ocupavam os empregos que muitos americanos não queriam ou não podiam ocupar. Esses recém-chegados também ajudaram a expandir a América em direção ao oeste. Isso é mostrado, por exemplo, no filme Far and Away, com Tom Cruise e Nicole Kidman, que são dois imigrantes irlandeses morando no gueto irlandês em Nova York e que vão testar a sorte na conquista do oeste. Sim, irlandeses e italianos eram guetificados em Nova York. Havia muito preconceito dos descendentes de ingleses com os recém-chegados italianos, alemães e irlandeses. Essa conquista do oeste foi acontecendo com o apoio de imigrantes, mas também com a descoberta do ouro na Califórnia em 1848, muitos novos imigrantes chegaram da Ásia. Cerca de 350 mil chineses e japoneses vieram para trabalhar na mineração do ouro californiano. Os Estados Unidos, assim, se tornou o que muitos chamam de um melting pot, um caldeirão onde estas diferentes culturas vinham derreter e se misturar. Esta mistura é o processo de assimilação. É verdade que muitos desses imigrantes chegavam nos Estados Unidos trazendo a cultura europeia, nascidos de um mesmo berço histórico. Assim como os americanos eram descendentes de ingleses, os descendentes de italianos, de alemães e de irlandeses traziam a Europa como um marco cultural originário. Havia diferenças, sem dúvida nenhuma, mas elas estavam dentro de uma origem praticamente comum. A América recebeu tantos imigrantes que um de seus maiores símbolos, conhecido mundialmente, a Estátua da Liberdade, traz, na verdade, um significado oculto. Um poema no pé da estátua dá a razão dela estar naquele porto entre Nova Jersey e Nova York. O poema, que começa fazendo menção ao Colosso de Rhodes, da Grécia Antiga, diz: não como gigante bronzeado de grega fama, com pernas abertas e conquistadoras a abarcar a terra. Aqui, nos nossos portões banhados pelo mar e dourados pelo sol, se erguerá uma mulher poderosa, com uma tocha cuja chama é o relâmpago aprisionado, e seu nome, Mãe dos Exílios. Do farol de sua mão brilha um acolhedor abraço universal. Os seus suaves olhos comandam o porto, unido por pontes que enquadram cidades gêmeas. Mantenham, antigas terras, sua pompa histórica, grita ela com lábios silenciosos. Dai-me os seus fatigados, os seus pobres, as suas massas encurraladas, ansiosas por respirar liberdade. O miserável refúgio das suas costas apinhadas. Mandai-me os sem-abrigo, os arremessados pela tempestade, pois eu ergo o meu farol junto ao portão dourado. O portão dourado era a América, um portão aberto para os imigrantes do mundo que vinham buscar a oportunidade de sair da miséria. A doutrina da liberdade, o liberalismo, que tanto cresceu nos Estados Unidos, tomou para si esse amor pela livre circulação de pessoas. Mas, mesmo assim, dois dos maiores liberais do século XX fizeram anotações sobre o tema da imigração, quase alertas. Milton Friedman disse que fronteiras abertas são desejáveis, mas são incompatíveis com o welfare state, o chamado estado de bem-estar social, o estado provedor.
É impossível manter um livre fluxo de pessoas quando o governo garante renda mínima, estadia, saúde, educação e serviços para esta população. Esta conta não fecha. E é este elemento que fez com que o eleitor americano aceitasse uma doutrina de limitar a imigração nos Estados Unidos. Fechar a porteira do Sul se tornou necessário para fechar as contas nos Estados Unidos. A rejeição à imigração tem um caráter principalmente econômico, porque os americanos médios estão perdendo emprego nas fábricas, o que se soma à desindustrialização com indústrias que vão para a China, mas também porque os americanos não querem pagar a conta dos imigrantes que chegam. Isso é algo muito diferente do alerta que fica subentendido nas linhas de Ludwig von Mises em seu O Liberalismo. Mises fala, quando fala da Austrália e da imigração asiática para a Austrália, que há sim um perigo de substituição de maioria, um perigo de aqueles que chegam com uma cultura absolutamente diferente substituírem a maioria e passarem a oprimir a minoria, a antiga maioria. Esse alerta de Ludwig von Mises não é o que guia a rejeição à imigração nos Estados Unidos, mas talvez seja o que guia a rejeição à imigração na Europa. A Europa assiste um caso totalmente diferente. É claro que há também custos do welfare state europeu, muito mais pesado do que o americano, com imigrantes. É claro que há lá também a discussão do emprego, um emprego fabril, um emprego principalmente de renda mais baixa. Mas há também uma questão muito mais política, muito mais de preservação dos valores políticos das nações, muito mais de manutenção da lei e da Constituição de cada país. Isso porque, na Europa, há uma imigração muçulmana massiva, inclusive de imigrantes que, ao chegar na Europa, dizem defender a adoção da Sharia, a lei islâmica, que é profundamente contraditória com os princípios constitucionais, com a democracia, com o Estado de Direito construídos ao longo de séculos no continente europeu. Se usássemos os termos de Samuel Huntington, poderíamos dizer que dentro da Europa acontece um pedaço de um choque de civilizações. Uma civilização muçulmana com as suas tradições e os seus aparatos políticos que são muito diferentes do Estado de Direito e da democracia desenvolvidos ao longo dos séculos na Europa. Esta civilização islâmica se confronta dentro da Europa com a civilização europeia. Não seria a primeira vez. Na Idade Média, todos sabemos, o Império Muçulmano invadiu a Europa em diversos pontos. Tomou o norte da África e conquistou, inclusive, a Península Ibérica, que levou 6 séculos para ser reconquistada pela cristandade. O último reino mouro a cair na Espanha foi Granada em 1492, justamente o ano da descoberta da América. Portanto, estes 6 séculos deixaram uma marca na Europa. 6 séculos de boa parte do território dominado por um império islâmico. Ora, foi difícil para os espanhóis reconquistar o território. E agora parece que o método é outro, que nós estamos assistindo uma invasão islâmica por varejo e não no atacado. Não é uma dominação militar, não é uma invasão que chega com navios armados nas costas. É uma imigração descontrolada que em diversas cidades, inclusive da Grã-Bretanha, já tem uma maioria islâmica na população. Essa preocupação de preservação dos institutos políticos, mas também de uma herança cultural, é muito mais política do que econômica, e faz com que o tema da imigração na Europa seja absolutamente diferente do tema da imigração nos Estados Unidos. Este é um assunto que deve ser aprofundado e não superficializado. A superficialização do tema da imigração traz riscos que vêm da direita e da esquerda. Da direita, porque a redução desse tema a meros bordões pode fazer com que muitas pessoas apaixonem-se pelo bordão e não pela solução das causas que nós aqui apresentamos. A paixão por um bordão do tipo fora imigrantes nunca traz coisas boas, nunca termina bem e pode sim produzir
traços de xenofobia em diversas populações. O risco que vem da esquerda é não enfrentarmos este problema e, assim, pavimentar o caminho para a perda de conquistas de séculos, conquistas civilizatórias, a conquista da ordem política que protege a liberdade, dos valores e dos princípios que fazem com que uma sociedade pode ser livre. Ao fim e ao cabo, a organização política que protege a liberdade também precisa ser protegida dos inimigos da liberdade. E falhar nessa missão pode custar muito mais do que impostos. Pode custar a liberdade de uma geração, quem sabe até por muitos séculos.